O nosso bom dia também aos seguidores do Pátria do Evangelho no Facebook e também à comunitária Vida Nova. O nosso bom dia. E antes que nós iniciemos a nossa exposição, vamos juntos fazer uma prece. E eu convido a todos que nós possamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e também junto aos amigos espirituais que mais uma vez estão aqui conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos protegendo, e que nós possamos fazer parte dessa sintonia, nesta manhã de domingo, que nós possamos captar a essência desses ensinamentos que virão ao nosso encontro, para que isso possa influir de alguma maneira nas nossas atitudes, nas nossas ações, e isso possa de alguma sorte fazer com que a nossa evolução espiritual aconteça efetivamente, ainda que toda a nossa imperfeição e toda a distância que nos separa do objetivo, mas isso não seja motivo para que não perseveremos no caminho. Que assim seja. Bom, pessoal, então, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, né? Hoje nós vamos falar lá, continuamos no capítulo 10, no item 9, Lei de Liberdade, e hoje vamos falar de fatalidade. Vamos abordar as questões 851 a 854. A questão da fatalidade, às vezes, torna-se às vezes um tema um tanto polêmico, né? Às vezes a pessoa não tem tanto entendimento, né? Mas não é nada um bicho de sete cabeças, como costuma dizer, né? Vamos aqui às questões. Na 851, então, Kardec indaga aos espíritos: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo, a esta palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E, nesse caso, que vem a ser o livre-arbítrio? E a resposta é a seguinte: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino. Espécie de destino. Né? Não existe um destino pré-determinado, né? Esse destino é da nossa autoria, né? Que é a consequência mesma da posição em que vem achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando nos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias, de quaisquer obstáculos. Correto? Vamos procurar entender isso aí. Bom, falar então de fatalidade, né? Bom, tem os acontecimentos, né, que algumas vezes acontecem, que independe da nossa vontade ou cuja causa reside fora de nós. Então, a gente vem com uma programação, coisa que nós, em geral, escolhemos lá antes de reencarnar, né, fazemos aquela programação reencarnatória, né, pedimos algumas coisas que a gente possa reparar os erros, fazer com que a gente conserte as coisas que estragamos no passado. Mas veja, você tem a programação, mas o decorrer disso, muitas coisas acontecerão, coisas imprevisíveis, coisas que não estavam na programação. Isso é normal acontecer, né? Então você escolhe um caminho de pedras e você vai ter que tropeçar algumas pedras, né? Não tem jeito. Então acontece. Agora, isso em si não é fatalidade, né? Os espíritos vão dizer aí para frente que fatalidade só é a morte, é um momento fatal, né? Chegou aquele momento, a gente retorna ao plano espiritual, não tem como, né? Mas enquanto isso não está predeterminado, quando não está na programação, essas coisas poderão acontecer. A gente, para nós, às vezes é uma fatalidade, uma tragédia, né?
Mas a gente, às vezes, perdeu um bem físico, ou se machucou, ficou no hospital, aquela coisa toda, mas isso é temporário, né? Continuamos vivos aí, continuamos na nossa jornada, né? O momento fatal não chegou ainda. Então, quanto aos atos morais, ceder ou resistir a uma tentação ou a uma prova, né? Depende de nosso livre-arbítrio. Aqui nunca existe fatalidade. Aqui já é outra coisa, né? As provas morais, as tentações, elas estão aí para nos testar mesmo. Então, cabe a nós ceder ou resistir. Isso não é fatalidade. Isso não é acontecimento no caminho. Isso vem para que a gente seja testado, né? É a aprovação. Então, aí vai caber a nós ceder ou resistir àquilo, né? Então, está em nós. Então, não, é uma escolha, né? Não depende da nossa vontade. Pelo contrário, depende da nossa vontade, sim. Então, não há destino previamente traçado, né? Escolhemos, quando possível, né? Como será a nossa encarnação, mas alguns acontecimentos não são previsíveis. Então, como eu disse, algumas coisas acontecerão por força mesmo das coisas, né? Às vezes, escolhas nossas também, né? Às vezes, nessa encarnação, fizeram algumas escolhas que têm consequência mais à frente. E nós vamos ter que encarar aquilo. Mas não estava na programação, né? Vai tudo da nossa... dos nossos, das escolhas mesmo, né? Vivemos escolhendo, essa que é a verdade, né? Ora, os bons espíritos nos auxiliam, nos intuindo ou nos inspirando. Então, nós sempre temos a proteção de Deus, através dos bons espíritos que estão sempre cuidando de nós de alguma maneira, correto? Mas também tem o outro lado, né? Os maus espíritos, né? Os inferiores, que ao contrário, tentam nos influenciar com medo ou perigo, dando maus conselhos, né? Então, vai da gente ouvir ou não aquela intuição ruim, aquele conselho ruim, porque esses maus espíritos eles estão ainda numa condição de não esclarecimentos, né? Eles não sabem ainda que felicidade é ver o bem do outro, eles não alcançaram esse nível ainda, né? Chegarão lá um dia a esse nível, mas enquanto eles estão na ignorância, eles se comprazem fazendo com que a pessoa sofra, se comprazem na dor, né? Mas eles jamais anularão a nossa vontade, pois que a nossa consciência é inviolável. Então, por mais que eles façam isso, eles jamais vão controlar a nossa mente, não existe isso. Agora, logicamente, se eu der ouvidos a um mau conselho, é a minha vontade, né? Então, ele passa a gestão no controle, mas esse controle nunca é absoluto, né? Ele é temporário, uma hora vai passar, uma hora eu tenho um esclarecimento e sei como afastar aquela má influência, né? Agora, a nossa consciência ela é inviolável, porque só Deus conhece a nossa consciência, mas ninguém. Ninguém pode falar, saber o que eu penso, né? Não tem como, só Deus sabe, né? Então, os espíritos também não saberão, né? Agora, vai da gente querer ouvir bons conselhos ou maus conselhos, né? A nossa escolha, como sempre, né? Então, resumindo essa questão, existe um planejamento espiritual anterior, ponto pacífico. Sempre haverá um planejamento, mesmo para aqueles que ainda estão muito na ignorância e que não reúnem condições de ter essa oportunidade do planejamento, a eles será dado uma reencarnação compulsória, né? Mas chegará um momento que ele poderá escolher, que ele poderá participar desse planejamento. Existem circunstâncias que fogem ao controle imediato. É o que eu disse, as coisas acontecem por força das coisas mesmo, né? Às vezes escolhemos mal e temos que arcar com aquela consequência, mas aqui não estava programado, né? Mas existe sempre liberdade moral plena. Então, essa liberdade é também a nossa escolha perante as provas morais, as tentações, né? Quando elas surgem, da gente resistir ou não. Nós temos essa liberdade. Então, com tudo isso, a gente já passa a encarar a vida de uma forma diferente, né? Porque dificuldades deixam de ser castigo, passam a ser oportunidades. Então, quando você tem consciência que você está numa dificuldade, mas você vê ali, você está aprendendo com aquilo, há um aprendizado ali. Então, você aproveita aquilo para fixar o aprendizado e não errar mais aquilo. Lógico que isso aí, às vezes, é difícil, porque a gente, às vezes, passa por uma outra dificuldade e volta a cair, mas isso é normal, até que a gente possa ir aprendendo cada vez mais,
né? Porque a cada encarnação nós estamos aprendendo, né? Decisões ganham peso, somos responsáveis por nós mesmos. Então, essas decisões são sempre muito importantes. Então, nós temos que tentar escolher o mais certo possível, né? Porque elas são muito importantes, né? Elas vão determinar as consequências lá na frente, né? Sofrimento ganha sentido, tem finalidade educativa, sempre. Então, nós temos que ter consciência de que o sofrimento que estamos passando é sempre educação. Deus quer nos educar, Ele não quer fazer com que a gente sofra, né? Só por isso. E esse sofrimento não foi Ele que impôs, fomos nós que provocamos, né? Na 852, o Kardec pergunta: há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o infortúnio? A resposta: são, talvez, provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda que lançais à conta do destino, o que as mais das vezes é apenas consequência das vossas próprias faltas. Trata de ter pura consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás. E tem um comentário do Allan Kardec com relação a essa pergunta, que ele fala o seguinte: as ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta. É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando más, quando ruins, né? Então, veja, não é fatalidade, né? Essas coisas acontecem porque está na programação que nós escolhemos, né? Então, a gente pode, às vezes, julgar como fatalidade. Nós escolhemos. Lógico, nós esquecemos, né? O esquecimento é uma bênção, né? Porque não, se a gente fosse lembrar tudo, a coisa ia ficar meio complicada aqui, né? Mas nós escolhemos antes de reencarnar, e a gente acha que é uma fatalidade, mas não é. São as provas que escolhemos e temos que encará-las, né? Então, aquilo que parece injustiça ou perseguição pode ser, na verdade, um compromisso assumido pelo próprio Espírito, simplesmente, né? Muitas vezes a gente se acha injustiçado, perseguido, mas às vezes são as provas que nós mesmos decidimos ter antes de voltar aqui, né? Muitos são efeitos naturais de nossas escolhas, desta ou de outras existências, né? Veja, porque além das escolhas, nós temos os reparos a serem feitos, né? Então, também está na programação. Coisas que fizemos nessa ou em outras existências, não sabemos, ou não lembramos, mas que tem que ser encaradas agora. Porque, gente, não há efeito sem causa. Isso é ponto pacífico, né? Hábitos, decisões, atitudes morais e até pensamentos constroem, pouco a pouco, as circunstâncias que vivemos. Então, a gente tem na nossa vida, na nossa rotina, uma série de coisas, pensamentos, hábitos, costumes. E se a gente não está atento, isso acaba influindo nas nossas decisões, no nosso modo de viver, nos nossos relacionamentos, né? Isso vai criando circunstâncias que vão se agravando, né? Então, às vezes, a vida da gente é um inferno e a gente não sabe por quê. Então, às vezes, é só olhar para trás e ver o que nós construímos, que hábitos nós tínhamos, né? Que decisões tomamos. Então, tudo isso tem que ser, ter consciência, a nossa vida tem que ser de entendimento, de compreensão, para que isso seja evitado, né? Nessas circunstâncias. E ele fala na resposta lá: trata de ter pura consciência e já bastante consolado te sentirás, né? Procurar entender isso. Então, quem age corretamente sofre, sim. Lógico, o sofrimento muitas vezes é inevitável, né? Sofre, mas sofre com dignidade, lucidez e muitas vezes com menos revolta. Então, quanto mais você tiver a sua consciência reta, quanto melhor você proceder na vida,
com honestidade, com sinceridade, amando o seu próximo, entendendo, aceitando, essas coisas ficarão mais claras para você. Esse sofrimento será para você minimizado, porque você entende que aquilo é bom para você, é um aprendizado, você tem que passar por aquilo. O ser humano tende a culpar o destino porque isso é menos doloroso do que reconhecer os nossos próprios erros. Aí o orgulho falando mais alto, né? A gente às vezes culpa o destino, Deus quer assim, está escrito nas estrelas, essas coisas que a gente ouve por aí, mas tudo não passa de escolha nossa, né? Então, a gente tem que ficar alerta quanto a isso, né? A gente pode ficar culpando o destino, porque às vezes nosso orgulho, a gente é incapaz de reconhecer erros, né? Mas a gente tem que começar com um pouco, sabe? Começar a reconhecer os pequenos erros para chegar nos grandes erros, né? Desse reconhecimento. Então, o resumo dessa questão, podemos dizer o seguinte: não existe azar permanente imposto por Deus, jamais, né? Deus não quer colocar azar na nossa vida, muito pelo contrário, Ele quer que a gente progrida e se aproxime dele cada vez mais, né? Essa questão também de azar e sorte são termos nomes que a gente dá às coisas que nós não entendemos ainda. Então, muitas vezes eu falo assim, dei azar naquele negócio, ó a sorte que eu tive, mas não é, são decisões, são escolhas, né? Então a gente chama de azar, de sorte, mas isso na verdade não existe, né? Parte das dificuldades são provas escolhidas, né? Já falamos sobre isso. Outra parte é resultado das nossas próprias ações, né? Então, parte nós decidimos antes de voltar. E as coisas que acontecem aqui que não estavam previsíveis são escolhas que a gente vai fazendo no caminho e muitas vezes elas não são tão boas escolhas assim. A consciência reta traz consolo mesmo na dor. Então, quanto mais você tiver essa coisa da reforma íntima, né? De ser melhor a cada dia, as coisas vão ficar mais facilitadas, a dor será melhor compreendida, né? O orgulho nos faz culpar o destino. Então, avaliar o orgulho está sempre nos atrapalhando aí. Então, a gente tem que combater esse orgulho, desenvolver a humildade para reconhecer esses erros, dizendo, eu sou culpado pelo que eu estou passando. A influência espiritual existe, mas pode ser vencida, né? Então, é uma coisa, a gente às vezes acaba sendo influenciado por espíritos inferiores, mas é uma coisa que a gente pode vencer, né? Às vezes a gente passa um período com aquela perturbação, mas a gente tem os meios de combater isso, de buscar a solução, né? Está em nós. Na 853, ele pergunta, algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Aí ele fala lá, fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Não tem como, né? Então, veja, só é fatal o instante da morte, não os meios. Os meios são aqueles acontecimentos, né? A gente às vezes chama de fatalidade. Para nós, às vezes, é fatalidade, é uma tragédia. Mas se não chegou o instante da morte, não há fatalidade. São os acontecimentos que estão acontecendo por nossas decisões mesmo, né? Então, dentro da lei divina, existe um momento certo para a desencarnação. E quando ele chega, não há como evitá-lo. Então, tudo faz parte dessa programação. Não podia ser diferente, porque seria uma bagunça, né? Então, onde é que estaria a perfeição divina quanto aos nossos destinos aqui, as nossas jornadas, né? Então, há uma programação e isso tudo funciona muito bem, porque as leis divinas são perfeitas e imutáveis, né? Tem uma subpergunta, a 853A, que o Kardec ainda fala, pergunta, assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? E a resposta é a seguinte, não perecerás, não morrerás. E tens disso milhares de exemplos. Então, cada um de nós aqui deve ter um exemplo de um acidente pavoroso e tal. Acabou com o carro, mas o cara quebrou um braço, continua vivo, né? Então, fala, puxa, não chegou a hora dele, que a gente costuma dizer, né? Quando, porém,
soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual existência, né? Às vezes a gente nos é revelado isso lá, mas pelo esquecimento a gente acaba esquecendo. E é bom porque a gente viveria então em uma ansiedade tremenda, né? Ou sabendo que o instante da morte, né? Então é bom que a gente não saiba mesmo, correto? Mas não tem como. Chegada a hora, a gente parte para o outro plano, né? Tá bom, então ponto pacífico que a gente não morre antes da hora, certo? Isso não existe. Mas também não permanecemos além do previsto, né? Não existe uma rigidez, essa que é a verdade, né? A coisa é, não morremos antes da hora, nós também não passamos muito do ponto, né? Às vezes há algumas circunstâncias aí que a gente deve considerar, né? Então a morte, portanto, não é um acaso, né? É um marco dentro da programação da vida espiritual. Nunca, né? Por acaso não decide nada, não constrói nada, né? Então não podia ser diferente. A morte é aquele instante da programação em que nós passaremos para outro plano, simplesmente, né? A vida continua da mesma forma, só que sem a matéria, né? Passamos lá para o plano espiritual para que a gente possa se recuperar, que a gente possa avaliar as últimas existências e fazer aquela programação, quando a gente tiver essa condição, para que retornarmos, né? Bom, isso nos ensina na prática, né? Diminui o medo excessivo da morte. Nossa vida não é improvisada, né? Então, muitas vezes, a gente tem um medo tremendo da morte, né? Quando a gente não tem esse esclarecimento, principalmente quando a gente é mais novo, né? Nossa, eu morria de medo de perder pai e mãe. Eu sempre estava, né? Se minha mãe estava doente, a gente ficava preocupado, aquela coisa toda. Lógico que isso foi acabando, que a gente foi compreendendo que uma hora chegaria esse momento e a gente vai se preparando até psicologicamente, né? Mas, é que eu estava dizendo anteriormente, a gente tem que entender que a morte é só essa transferência, né? Por mais que possa a morte causar uma comoção dentro da família, né, evidentemente, mas para Deus ele tem essa lógica, né? Acabou aqui esse período, né, da sua programação, você retorna, vai avaliar tudo lá, vai fazer essa programação para que possa voltar em outra oportunidade, né? Evita a imprudência, né? Não podemos agir de qualquer forma. Nossas escolhas continuam tendo consequências. Porque às vezes pensa assim, eu estou protegido, não, então a pessoa age com imprudência. Isso também é um perigo, né? Porque, veja bem, se não for o momento e você estiver agindo com imprudência, você pode causar um dano grande físico, vai lá, você está correndo a 180 por hora, acaba com o carro, você se machuca, fica no hospital não sei quanto tempo, só você causou isso, mas você não chegou ao seu momento, você continua, né? Aquilo vai passar, você vai comprar outro carro, vai dar um jeito, e o hospital, uma hora você vai sair dele, né? Mas, por quê? Por que você causou? Porque você foi imprudente, né? Então a gente não pode, nós temos a nossa responsabilidade nesse sentido, né? Cuidar desse corpo que nos foi emprestado, né? Traz confiança na providência divina, né? Existe uma ordem, mesmo quando não a compreendemos. Então, a gente tem que confiar na providência divina, mas temos esse outro lado, né? Não podemos abusar, né? E na 854, ele pergunta o seguinte: do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções, os cuidados, né, que tomemos para evitá-la? Aí fala, não, visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte que vos ameaça, são um dos meios empregados para que ela não se dê, né? Então, olha, nós poderíamos pensar o seguinte, né? Se a hora da morte é infalível, tanto faz me cuidar ou não, né? Podia pensar dessa maneira, né?
As precauções são um dos meios empregados para que a morte não aconteça. Essas precauções existem dos dois lados. Dos bons espíritos, essa proteção divina que nós temos, mas temos a nossa responsabilidade também. A coisa aí é meio a meio. Não podemos descuidar da nossa parte, né? Até porque responderemos por isso, né? Ou seja, o cuidado também faz parte do plano, certo? Tem que ter cuidado. Então, olha, a prudência, instinto de conservação, evitar riscos também fazem parte desse mesmo plano. Então, é o que eu estava falando lá. Não podemos ser imprudentes, né? Nós temos o instinto de conservação que fala mais alto em nós, né? É muito importante os instintos, né? De sobrevivência, de conservação. E evitar os riscos, né? Por que eu vou sair que nem um doido aí, sabendo que eu posso causar um acidente, até prejudicar outras pessoas, né? Então, são coisas que a gente deve evitar, né? Obedecendo a lei de trânsito, evitando andar por lugares perigosos, né? Essa coisa toda. E muitas vezes as pessoas, por conta da adrenalina, né? Enfrentam perigo, sabe? As coisas que eu particularmente não entendo, né? Eu evito certas coisas, até por medo, né? Mas eu acho que estou dentro dessa parte aí, eu evito riscos, né? Então, quem decide seu uso é você, pelo livre-arbítrio, sempre, né? É você que vai decidir, para evitar ou não esses riscos, ser prudente ou não. Depois você vai ter que conversar lá em cima, né? Então, olha, relativamente com o instinto de conservação, nós decidimos não entrar em uma situação arriscada. Então, o instinto fala mais alto em nós, né? Então, o instinto de conservação, de sobrevivência, nos diz, olha, isso aí é arriscado, né? Então, se você der ouvido ao instinto, você vai evitar aquele risco, né? Tomamos uma atitude preventiva, né? A gente se prevê daquele perigo, né? Desviamos de um perigo. E por que agir dessa forma, né? Vamos lá. Olha, se não é a sua hora, os meios de proteção funcionarão, correto? Então, você decidiu arriscar, você está sendo imprudente, mas se não é a sua hora, a proteção divina vai funcionar, correto? Mesmo com a sua imprudência. Se você se cuida, está colaborando com a lei divina. Então, gente, olha, nós estamos aqui para colaborar com a lei divina, com o planeta, né? A gente não está aqui também só para ver a nossa parte, né? A gente sabe que a gente somos co-criadores do planeta, né? A gente tem que colaborar para que tudo isso aqui funcione, que tenha a paz, essa paz começa conosco, né? Mas quanto mais a gente trabalhar nesse sentido, mais o mundo será melhor, né? O mundo atravessa uma situação difícil por falta disso, por falta de compreensão, por falta desse entendimento, né? A prudência faz parte do seu livre-arbítrio, né? Então, cuidar da própria vida não é fugir do destino, esse destino que é da nossa autoria, né? Não é fugir do destino, é cumprir o meio que Deus colocou para preservá-la até o momento certo. Então, quando nós cuidamos da vida ao lado da proteção divina, a gente está fazendo com que a coisa funcione até o momento fatal, que é a nossa desencarnação. E concluindo, vamos falar o seguinte, olha, fatalidade, livre-arbítrio e responsabilidade, né? Ao analisarmos essas questões, percebemos que a doutrina espírita não apoia nem o acaso certo, nem o fatalismo absoluto, né? O acaso, como já dissemos, é acaso, né? Não resolve nada, não constrói nada, né? E o fatalismo absoluto é aquela rigidez, é aquela hora, acabou, não tem nada diferente. Eu coloquei aqui atenuantes e agravantes para lembrar o seguinte, às vezes você está numa programação e há uma atenuante. É aquela história daquela pessoa, né, que já foi contada aqui algumas vezes, aquele era um senhor de engenho e ele pegou lá o escravo e acabou moendo o braço dele lá na moenda de cana lá, a pessoa perdeu o braço. Muito tempo depois, essa pessoa vem com essa para reparar, ele também vai ter que perder esse braço num acidente e tal, para reparar esse erro. Mas nessa encarnação ele vem
com um bom cidadão, muito caridoso e tal. Então, ele tem um atenuante, né? E ele acaba perdendo um dedinho, conta a história, né? Então, veja que não há um fatalismo absoluto. Perder o braço, não há olho por olho, dente por dente, isso já foi, né? Então, e isso aqui também não é Deus que impõe, é a gente que escolhe, né? E o agravante é o contrário. Eu cometi aquele crime, volto aqui e faço outro pior. Eu reincido no crime, né? Então, eu só agravo a minha situação, né? Então, a fatalidade existe, mas é limitada ao momento da desencarnação, né? Só é fatal nesse instante. Então, o livre-arbítrio continua atuando o tempo todo, sempre, né? Então, desde que nós saímos lá do reino animal, que entramos na fase luminal, que nós ganhamos a razão, o livre-arbítrio, a liberdade, nós temos a responsabilidade, e desde o instante do nascimento até a desencarnação, nós vamos estar decidindo. Já vamos continuar também decidindo depois lá no plano espiritual, né? Então, isso continua sempre, né? Então, nem tudo é prova, muitas coisas são consequência, né? Então, veja, a coisa é como eu estava falando, né? Você tem a providência divina, mas tem a responsabilidade humana, né? Nós somos protegidos, depois de não chegar a hora, nós estamos sempre contando com essa proteção divina, mas nós temos a nossa parte também, né? Porque se eu for imprudente, se eu for aquela pessoa que evita qualquer risco, né? Eu não estou colaborando com a lei divina, né? Eu estou me prejudicando, né? Então eu estou dificultando o trabalho dos espíritos, né? E então eu sou responsável por isso. Então eu preciso ter essa responsabilidade de fazer a minha parte, correto? E numa frase, para finalizar, a gente poderia dizer o seguinte: a morte tem hora marcada pelas leis divinas, mas a vida, esse intervalo precioso entre o nascer e o partir, é um campo onde, a cada escolha, pensamento e atitude, exercemos nossa liberdade, construindo nosso destino, semeando causas e colhendo os efeitos que moldam a nossa evolução. Então, a nossa vida é bem isso, né? O passar do tempo, nós temos uma série de situações, de escolhas, decisões, de acontecimentos, que se a gente não decidiu correto, não escolheu corretamente, a gente vai arcar com essas consequências. E a nossa evolução vai estar estagnada ou evoluir muito pouco. Então, é interessante a gente aproveitar que estamos numa doutrina esclarecedora como a nossa, né, consoladora, para que a gente possa crescer, né, mesmo com as dificuldades que nós temos. Cada um tem a sua, uns mais, outros menos, né? Mas nós temos que ter essa consciência, nós temos uma evolução a ser efetivada, nós temos que caminhar para frente, não para trás, correto? Então, gente, era isso que nós tínhamos para essa manhã, né? Vamos passar agora para a nossa segunda parte, dos passes, né? Então, eu peço que, quando nós permanecemos aqui no salão, em vibração, estaremos colaborando com a sala de passes e também podemos aproveitar esse momento para vibrar para algum conhecido, algum parente, algum familiar que esteja necessitado e que a gente possa, assim, ajudar dessa forma com o nosso pensamento positivo, aproveitando essas boas vibrações. Depois a gente retorna aqui para o nosso encerramento.